E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é a professora Patrícia, de Biologia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre célula e nós precisamos ver cada constituinte da célula, cada parte que constitui a célula. E o tema da aula de hoje, então, vai ser sobre a membrana plasmática, que é uma estrutura que reveste a célula, tá? Porém, antes de nós discutirmos as características da membrana plasmática, nós vamos rever alguns conceitos que vocês viram nas aulas anteriores, tá? Um conceito bastante importante diz respeito à teoria celular. O que é a teoria celular, professora? A teoria celular, relembrando, ela nos fala que todo ser vivo é formado por célula. Então, todos os seres vivos são formados por células. Coloca isso no caderno, que é importante. Outra coisa, a nossa célula, ela trabalha. Nossa célula tem metabolismo. Então, qual é a unidade fisiológica de todos os organismos vivos? É a célula. Então, a célula é a nossa unidade fisiológica, certinho? Outra coisa importante é que uma célula só se origina a partir de outra célula pré-existente. Então, nós teremos uma célula que se divide em duas novas células, tá? Então, nós tivemos a célula mãe, que deu origem a duas células filhas, tá bom? Então, nós temos que as células só se originam a partir de células pré-existentes, tá? Então, essa é a teoria celular. O que é mais importante que a gente não pode esquecer de jeito nenhum? Que as células, aliás, que todo ser vivo é formado por célula. Então, nós não podemos esquecer isso, tá? Todo ser vivo é formado por célula. Outra coisa que vocês viram, as partes fundamentais de uma célula. Quais serão as partes de uma célula? Então, vamos lá. Partes de uma célula. Me acompanhem aí. Para isso, a gente vai fazer um desenhinho que ajuda, tá? Então, vamos fazer aqui uma célula. O que é essa camada preta que eu coloquei? É o que reveste a célula. Então, nós estamos falando da membrana celular ou membrana plasmática. Coloquei aqui abreviado, membrana plasmática. Dentro da célula, nós temos outra estrutura, que é o núcleo. Então, aqui nós temos o núcleo. Coloquem aí no caderno. Pessoal, o que tem dentro do núcleo de uma célula? Uma estruturazinha famosa, chamada de DNA. Então, dentro da nossa célula, nós temos um núcleo que está o DNA. DNA é responsável por todas as nossas características genéticas, né? Todas as características que nós expressamos. Existe outra parte da célula ainda. Nós temos aqui uma estruturazinha, né? Na verdade, é um líquido chamado de citoplasma. Então, vamos colocar aqui abreviado, citoplasma. O que é o citoplasma? É um líquido onde ficam as organelas celulares, onde fica o núcleo. Depois nós vamos explicar direitinho o que é a organela celular, tá bom? Então, relembrando, quais são as partes fundamentais de uma célula? O núcleo, tá? Que é aqui nossa primeira estruturazinha. O citoplasma, que é o líquido. E a membrana plasmática, que reveste a nossa célula, tá? O que tem dentro do núcleo mesmo? O nosso DNA. Então, lá dentro do núcleo está o DNA. Outra coisa importante que vocês viram durante a nossa matéria foi o conceito, né, a diferença de células procarióticas e eucarióticas. Então, vamos lá, células procarióticas
e célula eucariótica. Anotem tudo aí. Vamos ver então qual é a diferença entre as duas. A melhor forma de estudar célula é desenhando. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar, certinho? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma célula procariótica. Qual tipo de ser vivo possui célula procariótica? A célula procariótica é típica das bactérias. Então, vamos registrar bactérias, tá? Elas têm células procarióticas. Como que é a célula procariótica? Ela tem a membrana plasmática. Então, vamos lá, membrana plasmática. Ela tem dentro do núcleo, aliás, desculpem, ela tem dentro da célula o material genético todo espalhado dentro da célula. Nós não temos núcleo, tá? Nós temos também granulozinhos aqui dentro da célula, que a gente chama de ribossomos. Logo, logo nós vamos ver qual a função deles, tá? E ela tem o que eu coloquei aqui como esse rabinho. O que é isso? É um flagelo, tá? Para que serve o flagelo? Para movimentar. A célula procariótica, ela se movimenta através de um flagelo, né? Ele bate no meio, por exemplo, no meio líquido, e aí essa célulazinha, que é uma bactéria, se locomove, tá? Então, a célula procariótica, ela é formada por membrana plasmática, por DNA, que é o material genético, por esses granulozinhos que eu falei para vocês que são os ribossomos, né? Vamos colocar ribossomos, e pelo flagelo. Algumas, tá, bactérias, elas ainda podem possuir uma parede celular que vai envolver a célula, tá? É possível existir essa parede celular nas bactérias. Já a célula eucariótica, ela é diferente. Vamos fazer aqui uma célula eucariótica. A célula eucariótica vem de eu, verdadeiro, e cário representa o núcleo, né? É uma membrana que envolve o núcleo. Então, eucariótica tem núcleo verdadeiro. Então, olha só, a célula eucariótica, ela possui em seu interior o núcleo. O núcleo, gente, é envolvido por uma membrana específica. Essa membrana é chamada de carioteca. Então, a carioteca é a membrana que envolve o nosso núcleo. Aqui nós estamos falando do nosso núcleo. Então, vamos colocar, tá? O que tem dentro do núcleo de uma célula mesmo? DNA. Então, aqui dentro do nosso núcleo tem o DNA. Então, na célula eucariótica, eu tenho DNA protegido dentro do núcleo. Na célula procariótica, aqui, ó, eu não tenho o núcleo que vai proteger o meu DNA. O DNA está solto no citoplasma, tá bom? Então, voltando para a eucariótica, nós temos na célula eucariótica a presença de núcleo. É igual a célula procariótica no sentido de ter membrana plasmática, que ó, nós temos a membrana plasmática, nós temos aqui dentro o citoplasma, mesma coisa, né? O citoplasma. Nós temos os grânulos que eu falei, que são os ribossomos, que são, já adiantando, estruturas que produzem proteína, tá? E nós temos outra coisinha na célula eucariótica que a procariótica não tem, que é uma estrutura, aliás, são várias estruturas que nós chamamos de organelas. Um exemplo é a nossa mitocôndria, tá? Mitocôndria é uma organela que vai realizar a respiração da célula.
Não se preocupem agora com essas funções, porque nós veremos mais pra frente, tá? Então, a célula eucariótica, vamos aqui colocar, ela possui núcleo e ela possui organelas. Então, vamos colocar aqui, organelas, tá? Nós chamamos de organelas membranosas. Então, vou abreviar aqui, organelas membranosas. Existe só a mitocôndria, professora? Não, existem vários outros. Temos o complexo de Golgi, temos os retículos endoplasmáticos, então a gente tem uma infinidade aí de estruturas, tá? Que a gente vai ver logo, logo. Então, principal diferença, vamos lá, as diferenças entre essas duas células, qual é? A célula procariótica não possui núcleo e não possui organelas. E a célula eucariótica possui núcleo e organelas. Então, vocês têm que lembrar sobre o núcleo e sobre as organelas para poder diferenciar as duas, tá bom? Repetindo, para diferenciar procariótica de eucariótica, você vai considerar a presença de núcleo e de organelas. Procariótica, célula das bactérias. Tem núcleo? Não tem. Olha o DNA espalhado no citoplasma. Tem organelas? Não tem também, tá? A única coisa que ela tem é aqui os ribossomos soltos no citoplasma, tá bom? Esse DNA das bactérias, eles se organizam de uma forma que quase se assemelha a um núcleo, mas não é um núcleo. Como não é um núcleo, nós chamamos de nucleóide. Então, o nucleóide é como o DNA das células procarióticas está organizado, beleza? Já a célula eucariótica possui núcleo, como nós fizemos, e possui as organelas, certinho? Então, agora que nós vimos esse resumo, nós vamos falar sobre a membrana plasmática das células, certo? Então, vamos lá, membrana plasmática. Coloquem aí, membrana plasmática. Pessoal, as células, elas são bastante variadas. Como assim? A célula de um neurônio, por exemplo, é diferente da célula do seu intestino, que é diferente da célula do seu coração. Porém, todas as células possuem membrana plasmática, seja a célula de uma bactéria procariótica, seja a célula de um animal, que é eucariótica, né? Nós não falamos ali, eu não falei os exemplos, mas células eucarióticas, né? As células eucarióticas são as células dos animais, dos protozoários, das algas, tá? Dos fungos, todas essas células são eucarióticas. Só são procarióticas as das bactérias e cianobactérias, certinho? Do reino Monera. Então, toda célula possui membrana plasmática. Então, é importante a gente falar sobre ela, tá? A membrana plasmática, ela é uma película bastante fina, tá? Invisível, claro. E ela delimita a célula, tá? Então, nós já vimos lá atrás como é mais ou menos a membrana plasmática. Ela vai delimitar a célula. A membrana plasmática tem algumas funções que a gente não pode esquecer. Quais são essas funções? Vamos colocar? Função número 1. Eu acabei de falar, ela delimita a célula. Então, se ela delimita, ela envolve a célula, não é? Por isso que nós chamamos de envoltório, porque ela envolve a célula, certo? Outra coisa, se ela está ali delimitando, envolvendo a célula, a membrana plasmática vai proteger a célula. Então, ela protege a célula. Outra funçãozinha, que essa é nova para vocês. Uma função que nós chamamos de permeabilidade seletiva.
Que isso? Permeabilidade seletiva. Pessoal, a membrana permite entrar e sair compostos da célula, tá? Então, quando ela deixa entrar e sair compostos, nós estamos caracterizando a sua permeabilidade. Então, entra e sai. Vou colocar aqui, entra e sai substâncias, tá? Só que, gente, não entra o que qualquer coisa, nem sai qualquer coisa. Entra o que a célula precisa e sai o que ela quer eliminar. Então, como não entra e sai qualquer coisa, nós temos uma seleção. Nós temos uma permeabilidade seletiva. Só entra e sai substâncias essenciais para a célula e sai o que ela precisa liberar, tá? Por exemplo, gás carbônico. Ocorreu a respiração, vai sair gás carbônico. Então, lembrem-se das 3 funções. Nós estamos falando aqui da membrana plasmática. Primeira função, delimita a célula. Quando ela delimita a célula, o que ela faz? Ela vai fazer vamos dizer, uma separação do conteúdo interno da célula aqui, do conteúdo externo. Então, olha só. Delimitar a célula significa separar o meio, vamos lá, o meio interno, vou abreviar, do externo. Então, olha só, a membrana, quando ela delimita a célula, ela vai separar o nosso conteúdo, que a gente chama de intracelular, do nosso conteúdo extracelular. Extra porque está fora da célula, tá? Então, por exemplo, o meu DNA que está dentro da célula, ele não vai ter contato com o meu meio extracelular, porque ele está aqui protegido dentro da célula. Desculpem. Então, já falei outra função, proteção, tá? Então, a membrana protege a célula. E por último, a membrana tem a capacidade de selecionar o que entra e o que sai. Portanto, ela tem permeabilidade seletiva. Ela permite entrar o que ela quer e sair o que ela quer. Visto a função das células, nós precisamos falar sobre outras coisas. O que é, professora? A estrutura da membrana, tá? Então, nós precisamos conhecer qual é a estrutura de uma membrana. Então, vamos lá, estrutura. Pessoal, nossa membrana plasmática, membrana que envolve a nossa célula, é formada por uma estruturazinha que nós chamamos de fosfolipídio. Que isso, professora? Fosfolipídio, vamos até colocar aqui, ó, fosfolipídio, tá? O fosfolipídio é uma estrutura formada por um fosfato, por isso que chama fósforo, tá? É um fosfato, e por um lipídio, que é essa caudazinha aqui, ó, tá? Essa cauda é o nosso lipídio. Então, o fosfato é considerado, vamos lembrar sempre disso, como parte polar. Que é isso? Parte polar é uma região que tem afinidade com a água, porque a água é polar também, a água tem carga, tá? Essa carga que nós chamamos, então, de região polar, ela tem afinidade pela água. Então, se o fosfato tem afinidade pela água, nós chamamos essa cabecinha aqui, ó, de região
hidrofílica. Hidro de água e fílica de afinidade. Entretanto, lipídio, me falem, lipídio tem afinidade pela água? Quando você coloca o óleo na água, eles se misturam? Não se misturam. Então, essa parte vermelhinha aqui, que é um lipídio, tá? Mais especificamente um glicerídeo, é um tipo de lipídio, nós chamamos de parte apolar ou hidrofóbica. Pessoal, hidro de água e fóbica de fobia. Essa parte tem medo da água. Então, a parte apolar, a nossa região aqui apolar, formada por lipídio, é uma região hidrofóbica. Ela tem medo da água, tá? Ela não se mistura com a água. Então, a primeira estrutura da nossa célula, mais específico da nossa membrana plasmática, é o fosfolipídio, onde eu tenho um fosfato unido a uma cauda, né? Essas duas perninhas, a uma cauda apolar, formada por lipídio. É só lembrar, óleo não se mistura na água. Então, se o lipídio está aqui embaixo, ele não vai se misturar à água, ele é apolar hidrofóbico. Já o fosfato, ele tem carga, ele é polar, então ele se mistura na água, é chamado de hidrofílico. Então, vamos lá, nós temos a cabeça hidrofílica e a cauda hidrofóbica, certinho? Agora, nós já entendemos o que é um fosfolipídio. Nós vamos desenhar como é a nossa membrana, tá? Lembrem-se sempre da estrutura do fosfolipídio. Cabeça polar, onde eu tenho carga, uma parte que gosta da água, e eu tenho a cauda apolar, uma parte formada de lipídio que não gosta da água. Então, ela é hidrofóbica, certo? Como é, então, a estrutura da nossa membrana plasmática? Nós falamos que a nossa membrana plasmática é formada, né, por uma bicamada, vamos lá, bicamada fosfolipídica. Como assim? Fosfolipídica vem do fosfolipídio que nós já vimos, tá? Mais especificamente, nós vamos chamar de bicamada anotem aí, tá? A gente pode falar fosfolipoproteica, mas nós vamos chamar apenas de bicamada lipoproteica. Porque aí vocês vão conseguir lembrar de toda a constituição da membrana plasmática, tá? Então, vamos colocar aqui o nome definitivo, né? Nós temos uma bicamada lipoproteica. Lipoproteica, tá? Lipo vem do que? Nós acabamos de falar dele, do fosfolipídio. Então, lipo vem do nosso fosfolipídio. Vou colocar abreviado, tá? Fosfolipídio. E proteica, gente, de onde que vem proteico? De proteína. Então, nossa membrana é uma bicamada que tem uma parte lipo, que é de fosfolipídio, e uma parte proteica, que vem de proteína, tá? Proteína. Certo. Então, vamos fazer o nosso desenho agora. A bicamada, vem de 2, certo? Então, nossa membrana tem que ter 2 camadas. Vamos fazer a primeira? Vamos pegar um fosfolipídio e unir com o outro. Como que eu vou unir? Pensa só, a parte de cima tem afinidade pela água, a parte de baixo não.
Então, se a parte de baixo não tem afinidade pela água, eu tenho que pôr outra parte que também não tem afinidade pela água. Então, vamos colocar outra cauda aqui. Então, aqui, ó, tem outro fosfolipídio. Então, ó, a parte pela água, aqui tem afinidade pela água voltada para cima, e a outra parte que tem afinidade pela água voltada para baixo. No meio, eu tenho a cauda hidrofóbica, que não tem afinidade pela água. Então, a gente segue. Ó, outro fosfolipídio, cauda com cauda, cabeça. Vamos colocar outro fosfolipídio, cauda com cauda, cabeça, tá? Vou até colocar aqui novamente, lembrando que essa é a parte polar, que tem afinidade pela água, tá bom? E a partezinha do meio, ela é o quê? Apolar, não tem afinidade pela água, certo? Pessoal, é o seguinte, existe ainda na nossa membrana uma estrutura que eu falei e ainda não desenhei. Nós acabamos de desenhar quem? Os fosfolipídios. E agora está faltando a segunda estrutura, que é a nossa proteína. Então, vamos fazer uma proteína aqui? Então, vamos lá. Primeira proteína. Agora, eu vou continuar fazendo os fosfolipídios. Eu estou falando de uma membrana, então ela é grande. Óbvio que nós estamos fazendo aqui apenas uma parte da membrana, tá? Então, aqui eu estou fazendo os fosfolipídios, cabeça polar para cima, cabeça polar para baixo. E a parte hidrofóbica apolar, que tem medo da água, fica aqui no meio, tá? Tem mais um tipo de proteína aqui. Vou fazer ela aqui, tá? Aliás, vou fazer ela aqui em cima. Pronto. Essa proteína é diferente da primeira, mas nós vamos falar já já por quê, tá? Então, deixa eu completar aqui com os fosfolipídios, fazer mais um aqui, outro, rapidinho. Beleza. Então, olha só. Vamos identificar nossas estruturas, tá? O fosfolipídio tá fácil, vocês já sabem. Então, vou colocar só aqui, fosfo L. Vocês já sabem que é o fosfolipídio, tá bom? Agora, aqui eu tenho uma proteína. Proteína. Aqui também é proteína. Mas existe uma diferença entre as duas. Qual é a diferença? Percebam que uma dessas proteínas está atravessando toda a membrana, não é? A proteína que atravessa toda a membrana e comunica o meio interno com o externo é chamada de proteína integral, tá? Já a proteína que não atravessa toda a membrana, que é essa aqui de cima, ela é chamada de proteína periférica. Proteína periférica, tá? Então, qual a diferença das duas? A proteína integral atravessa a membrana e faz a comunicação entre o meio interno e externo, e a proteína periférica, ela só está na superfície da membrana, tá? Qual a importância das duas? A periférica, ela geralmente está ligada, vou apagar aqui para facilitar para a gente. A proteína periférica, tá? Ela geralmente está ligada, vou colocar aqui, a um glicídio. O que é glicídio, professora? Vocês estudaram. É um carboidrato, tá? Então, a proteína periférica está ligada a um glicídio, a um carboidrato. Vamos colocar aqui, glicídio.
glicídio. Para que serve essa estrutura? O glicídio unido à proteína, então vamos pôr aqui, glicídio mais a proteína, vamos fazer na forma de desenho para facilitar. Glicídio mais a proteína, nós teremos uma estrutura chamada de glicoproteína. Glicoproteína. Essa glicoproteína é uma estrutura que vai ajudar no reconhecimento celular. Por exemplo, chega um patógeno qualquer, ele vai se ligar aqui na minha glicoproteína para fazer o reconhecimento da minha célula, tá? Ou então, para duas células se unirem, vai precisar dessa glicoproteína. Mas existe também uma estrutura que possui o glicídio também, que é o próprio fosfolipídio. O fosfolipídio também pode ter um glicídio. Agora, veja só, se o glicídio com a proteína chama glicoproteína, o glicídio com o fosfolipídio vai chamar o quê? Coloca aí. Vai chamar glicolipídio, tá? Vamos devagar para vocês entenderem. Glicolipídio. Então, veja só. Glicídio ligado à proteína, glicoproteína. Glicídio ligado a um lipídio, que é o nosso fosfolipídio, chama glicolipídio, tá? O glicolipídio e a glicoproteína formam uma estruturazinha famosa que nós chamamos de glicocálix. Glicocálix. O que é isso? Gente, glicocálix é simplesmente um glicídio ligado a uma proteína ou ligado a um lipídio. Para que serve? Eu já falei. Para reconhecimento celular, tá bom? Pode ser que uma célula vai se ligar a outra. Como que ela reconhece a outra célula? Através do glicocálix, que pode ser uma glicoproteína ou pode ser um glicolipídio. Então, a função é reconhecimento celular. Tá? Importante. Depois nós vamos voltar nele, beleza? Porém, lembrem-se, é para reconhecimento celular. Ou então, para uma célula se unir à outra, tá? Chega uma molécula estranha à célula. Bem, a célula não conhece. Essa molécula vai se ligar aonde? No nosso glicocálix, tá? Que pode ser glicoproteína ou glicolipídio. Beleza, então nós estávamos falando, né, de proteínas. Nós temos as proteínas integrais e temos as proteínas periféricas. Então, aqui está a integral e aqui está a periférica, certo? A integral atravessa toda a célula atravessa toda a membrana e faz a comunicação entre o meio interno, né, o meio intracelular e o meio externo, o meio extracelular. E aqui dentro dessa proteína integral, ela vai ter um canal que eu desenhei aqui, ó. Esse canal deixa entrar um íon, uma substância, uma molécula, por exemplo, oxigênio. O oxigênio ele pode entrar por esse canal, tá? E aí ele entra para a célula. Ou então, por esse canal pode sair CO2, que é o gás carbônico. A célula respira e libera CO2, tá? Então, vamos lá para a proteína periférica novamente. Ela tem a função de, prestem atenção, responder a estímulos externos, tá? Porque ela vai ter aqui, ó, a nossa estruturazinha formada por glicídio
lembram? Que chama-se glicocálix. Então, a partir dessa estrutura, eu vou conseguir responder a estímulos externos, tá bom? Então, os constituintes básicos da minha membrana, que eu já falei, foram fosfolipídio, nosso fosfolipídio, número 1. Nós temos proteínas, que é o nosso número 2, que pode ser de dois tipos, né? Integral ou periférica. Nós falamos aqui do nosso glicocálix, número 3, que pode ser tanto do tipo glicoproteína, né? Quanto do tipo glicolipídio, tá? Esse é o glicocálix. E ainda tem uma estruturazinha que somente célula animal possui. Vocês já viram, que é o colesterol. Pessoal, entre os meus fosfolipídios, eu posso ter aqui, ó, colesterol. Lembrem-se, apenas célula animal. Para que serve o colesterol, professor? Para manter a fluidez da membrana. Como assim? Vamos colocar aqui. Fluidez. A membrana é fluida? Eu pensei que a membrana fosse rígida. De jeito nenhum. Nossa membrana, que nós acabamos de desenhar, ela é chamada, nós tivemos lá 2 pesquisadores bem famosos, né? Eles estudaram a forma da membrana, o Singer e Nicholson, e viram que a membrana é um modelo, vamos colocar lá, isso não pode esquecer, um modelo chamado de mosaico fluido. Põe aí, modelo mosaico fluido. Então, olha só, a membrana é fluida? É, a membrana tem uma fluidez. É como se ela se movimentasse, tá? Assim, ó. A membrana, ela tem uma fluidez. E por que mosaico? Porque nós temos os nossos fosfolipídios com as nossas proteínas, como se formasse um mosaico, né? Temos o fosfolipídio, dentro dele, incrustado nele, nós falamos incrustado neles as proteínas. Então, a gente tem lá o fosfolipídio, bem bonitinho, fosfolipídio, incrustado neles as proteínas, e aí a gente continua, o mosaico. Olha lá, um mosaico. Aqui a gente tem uma proteína periférica, aqui continua a camada, aqui a gente pode ter outra proteína periférica, e aí aqui a gente continua a nossa camada, certo? Então, a nossa membrana plasmática é chamada, né, de mosaico fluido. Não se esqueçam disso, tá bom? Nossa membrana é um mosaico fluido. Então, nós temos aqui o nosso mosaico, certo? Onde estão incrustadas as nossas proteínas. E esse mosaico, ele é fluido, ele tem uma fluidez. E quem ajuda nessa fluidez? O nosso colesterol. Se falando, gente, de membranas de animais, tá? O colesterol. Desculpem. Então, olha só, relembrando, fosfolipídio. Vamos colocar aqui, nós temos a cabeça polar, vocês lembram? E a cauda apolar. A parte polar, ela é hidrofílica, ela tem afinidade pela água, ela gosta da água. E a parte apolar não gosta da água. Então, vamos pôr assim, não água, né? Não gosta da água, tá? Então, a parte que não gosta da água, ela vai ficar para dentro.
da membrana, da nossa bicamada lipoproteica. Lipo por causa dos lipídios e proteica por causa das proteínas. Então, se a parte apolar fica para dentro, né, ela vai se unir, as caudas vão se unir, né, aqui, e a parte polar vai ficar para fora. Por quê? Dentro da célula, nós não temos um líquido. Esse líquido possui água. Esse líquido possui água. E fora da célula, nós temos água também? Temos. Então, o meio extracelular, ele tem água. E o meio intracelular também tem água. Então, quem tem que ficar virado para fora e quem tem que ficar virado para dentro é a parte polar, que tem afinidade pela água, tá bom? Nosso mosaico fluido tem proteína integral e proteína periférica e integral. O nosso modelo é fluido, ele se movimenta, tá? A nossa membrana, lembrando, é uma bicamada. Olha aqui, nós escrevemos. Ela é, apagamos já, né? Mas ela é uma bicamada lipoproteica. Não se esqueçam disso, tá? São importantes informações. E membranas animais podem ter o colesterol. Beleza, então nós vimos sobre a membrana plasmática, os seus constituintes básicos, tá? As estruturas que a compõem. Lembrem-se dos fosfolipídios, que tá aqui. Lembrem-se das proteínas integrais, lembrem-se das proteínas periféricas, lembrem-se da parte polar e apolar, lembrem-se da função do glicocálix e lembrem-se também da função do colesterol, que só está presente em célula animal, tá bom? Então, essa foi a matéria de hoje. Na próxima aula, nós falaremos de outras características da própria membrana, tá? E depois a gente parte para outras partes da célula. Um abraço a todos, até a próxima aula.